Fala, meu e-consagrado, minha e-consagrada, beleza? Vamos resolver questões de informática do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, nós iremos resolver questões de informática elaboradas pela banca VUNESP para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, prova aplicada no dia 24 de novembro de 2024. Então, vamos para a primeira questão que diz assim: um usuário de um computador com o sistema operacional Windows 11 em sua configuração padrão, criou um atalho para o arquivo dados.docx. Posteriormente, não tendo mais necessidade desse arquivo, deletou-o, acarretando uma colocação na lixeira do Windows 11. Sobre essa ação, é correto afirmar que, letra A, quando o usuário deletou o arquivo, uma janela surgiu na tela perguntando se ele deseja também deletar o atalho desse arquivo. Isso aqui está falso, né, pessoal? Isso aqui não acontece. B, o atalho não funcionará mais até que o arquivo dados.docx seja restaurado. Se ele parasse até aqui, ficaria ok, no mesmo local em que foi excluído. Então veja o seguinte, pessoal, eu posso colocar o atalho em outro local. Se eu clicar com o botão direito e mandar restaurar, ele volta para o local de origem. Mas eu posso, dentro da lixeira, arrastá-lo para outro local sem problema nenhum e o atalho continua ativo. Então veja a seguinte situação. Eu estou aqui em pasta 2, arquivo dados.docx. E aí eu vou deletá-lo e ele vai para a lixeira. Eu vou pressionar delete e ele vai ser direcionado para a lixeira. Agora observa, ó, eu tenho um atalho dele, ó, que está aqui sendo colocado para a pasta 2. Ok? Ó? Então tem um atalho para a pasta 2. E eu vou excluir, como eu falei para vocês. Então vejamos, ó. Quando eu excluir, esse arquivo ele foi para a lixeira. Aí você observa que o atalho continuará apontando para a pasta 2. Ó. Veja, ele está apontando para a pasta 2 e não existe mais o arquivo dados nesse local. Porque ele foi direcionado para onde? Para a lixeira. Tranquilo, pessoal? Agora vamos lá. Eu vou restaurar esse arquivo. Eu posso clicar e arrastar ele para a área de trabalho. Eu posso clicar e arrastar ele para um outro local. Se eu clicar com o botão direito e mandar restaurar, ele volta para a pasta 2. Mas eu posso tranquilamente colocar ele em outro local, ou seja, restaurar em outro local. E é isso que eu vou fazer. Ó. Olha o que é que eu fiz. Eu tirei esse arquivo da lixeira e coloquei ele agora, ó, na pasta 1. Antes, ele se encontrava na pasta 2. E agora, eu restaurei ele para a pasta 1, ou seja, eu direcionei ele para a pasta 1. Agora, o que é que vai acontecer com esse atalho? Esse atalho ele vai ser atualizado e vai ser direcionado para onde? Ó? Para a pasta 1. Tranquilo, pessoal? Então, veja que se eu clicar com o botão direito e restaurar, ele volta para a pasta de origem. Mas eu posso, tranquilamente, arrastar esse atalho para um outro local e você vai ver que o destino vai ser atualizado. Beleza? Então, esse item B ficaria falso. Letra C. Quando um arquivo é deletado, o seu atalho é deletado automaticamente. Claro que não, o atalho ele continua no local onde ele se encontra. Então, isso aqui está falso. Letra D. Ó, o atalho passará a apontar para o arquivo dados.docx na lixeira do Windows. Então, isso aqui você viu que não é verdade. Ele vai para o destino onde ele se encontrava e ele vai informar que aquele atalho foi excluído. Então, esse item aqui estaria falso. Vamos aqui para a letra E. Caso o usuário clique no atalho, uma caixa de mensagem será exibida. Ok, mas veja que o problema não é clicar, é dar um duplo clique. Ok? Não é só clicar, tem que dar um duplo clique. Isso aqui já estaria errado. Será exibida uma mensagem com o texto erro arquivo não encontrado. Isso seria falso. Se eu clicar 2 vezes sobre o ícone do atalho, o que é que vai acontecer? Vai surgir uma janela chamada problema no atalho. E o texto que vai ser exibido é o item, no caso dados.docx, a que se refere este atalho, foi excluído. No entanto, é possível restaurá-lo da lixeira. Aí ele pergunta, ó, deseja restaurar o arquivo ou excluir o atalho? Ok, pessoal? Então, nesse caso, a letra E estaria errada. Então, não haveria resposta e você iria solicitar a anulação. Próximo. Um usuário de computador com o sistema operacional Windows 11 em sua configuração padrão utilizou o atalho Windows Tab.
Então, qual é a finalidade do Windows Tab? Observa que ativa a visão de tarefas. Ok, pessoal? Nessa visão de tarefas, por exemplo, você pode criar novas áreas de trabalho. Ok, pessoal? Em inglês, seria Task View. Nesse caso, o gabarito vai ser a letra E. Próximo. Um usuário no Microsoft Word, aplicativo presente no Microsoft 365 em português e em configuração padrão, selecionou a palavra maçã de um parágrafo de um documento que estava sendo editado, sendo que essa palavra estava com estilo de fonte normal. Em seguida, aplicou a essa palavra o estilo de fonte sublinhado e, posteriormente, o efeito de fonte taxado. Caso o atalho de teclado Ctrl+Z, deu zebra, desfaz, seja aplicado imediatamente após esta última ação. Qual foi a última ação? Taxado. Então ele vai retirar taxado e vai manter quem? Sublinhado. É correto afirmar que a palavra maçã, inicialmente selecionada, letra B, permanecerá com o estilo de fonte sublinhado e ficará sem o efeito taxado. Próximo. O usuário do Microsoft Word, do Microsoft 365 em português e em sua configuração padrão, inseriu em um documento um objeto, caixa de texto, do tipo simples, a partir da guia Inserir Grupo Texto. É correto afirmar que, uma vez selecionada essa caixa de texto, já inserida no documento em edição, pode-se, letra A, rotacioná-la no sentido horário ou anti-horário. Isso aqui é verdade. Transformá-la em uma caixa de texto criptografada. Isso aqui é falso. Letra C, alterar sua aparência para uma caixa de texto do tipo piscante. Falso. Enviá-la diretamente por e-mail. Falso. Mudar seu formato retangular para um círculo ou elipse. Isso aqui também está correto. Então veja o seguinte, ó. Observa que eu posso tranquilamente rotacionar uma caixa de texto no sentido horário ou anti-horário. Mas veja também que eu posso pegar essa mesma caixa de texto que está aqui, aplicada no documento, eu posso, através das opções de formato de forma, em editar forma, alterar forma. E aí eu posso utilizar a elipse ou um círculo, sem problema nenhum. Então veja que essa questão deverá ser anulada, pois existem duas alternativas corretas. Próximo, foi criada a seguinte planilha no Microsoft Excel, presente no Microsoft 365, em português e em sua configuração padrão. Então, observe essa planilha, onde ele diz o seguinte: posteriormente, na célula C4, foi inserida a seguinte fórmula: igual maior de A1 até C3. Qual é a posição do maior? O oitavo, ele quer a oitava opção maior. O primeiro maior aqui, ó, primeiro, segundo maior, terceiro maior, aí o quarto maior, quinto maior, aí você tem aqui o sexto maior, aí você tem o sétimo maior, oitavo maior e o nono maior. Então, qual é o maior que ele quer? O oitavo maior, valor 1, 1 mais. Agora ele quer a soma de A2 até C2. Então, vejamos aqui, ó. Essa soma será daqui, ó, de A2 até C2. Observa que a soma vai ser 1 mais 0 mais 22. E ainda você tem aqui, ó, mais 1. Então, qual vai ser o resultado? Ó? 1 mais 1, 2, mais 22, 24, mais 1, 25. E aí você marcaria a letra E. Próximo. No Microsoft Excel presente, no Microsoft 365 em português e em sua configuração padrão, uma planilha possui os seguintes valores nas células a seguir. B2 tem A, B minúsculo e o C maiúsculo, e em C3, A, B, C maiúsculas. Considere que as seguintes fórmulas foram inseridas nas células C5, C6 e C7. Em C5, ele diz assim, ó, fica maiúscula B2, ó, B2 vai ficar maiúscula, então vai ficar A, B, C. Em C6 vai ficar minúscula o C3, então vai ficar A, B, C. E em C7 ele diz que vai concatenar, concatenar ele vai
juntar as strings, ele vai juntar esse texto. Ele vai juntar o quê? Vai juntar C5, que é A, B, C, porque o ponto e vírgula representa com C6. C6 é A, B, C. E aí você marcaria o gabarito, a letra C. Tranquilo, pessoal? Então veja isso aqui na prática. Ó. Eu digitei aqui na questão, ó, em B2, ABC, e em C3, ABC maiúsculo. Observe que eu digitei a fórmula maiúscula no endereço C5 e em C6 minúscula. E em C7 eu concatenei, juntei. Qual vai ser o resultado em C7? Observe que é ABC maiúsculas e ABC minúsculas. Ele juntou e me deu esse resultado. Portanto, realmente o gabarito aí você vai ver que é a letra C. Próximo. Uma mensagem de e-mail teve seus destinatários especificados da seguinte maneira: para a@a.com.br, ccb@b.com.br, ccoc@c.com.br. Suponha que todos os destinatários sejam válidos e não tenham problemas para receber a mensagem, tais como filtro de anti-spam, caixa postal cheia, etc. Com base nessas informações, é correto afirmar que, veja a seguinte situação, pessoal. Imagine que Jimmy é o remetente, então vai partir de Jimmy a mensagem. Então, Jimmy, @e-mail, alguma coisa. Ele está enviando um e-mail para Carlos, com uma cópia para Steve e Mirta. Então, observe o seguinte, ó. Carlos irá visualizar Steve, Carlos irá visualizar Mirta. Steve irá visualizar Carlos. Mirta irá visualizar Carlos. Tá bom? Sem problema nenhum. E Mirta também irá visualizar Steve, assim como Steve irá visualizar Mirta. Então, eles conseguem visualizar um ao outro, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Agora, veja a situação seguinte, ó. Helena e Salu estão como cópia oculta. Esse O quer dizer que eles estão ocultos um dos outros e dos campos para e CC. Então, Helena não irá visualizar Salu e nem Salu irá visualizar Helena. Um não visualiza o outro. Agora, olha que interessante. Eles conseguem ver Steve, consegue ver Carlos. Cada um individualmente. Ó. Salu consegue ver Mirta, consegue ver Steve, consegue ver Carlos. Lembre-se, Helena consegue ver todos os outros que estão em para e CC. Beleza, pessoal? Então, grave isso. Perceba que é dessa forma. Ó. Esses aqui, ó, para e CC, um consegue visualizar o outro sem problema nenhum. É claro que quem enviou sabe de todos. Agora, eles conseguem ver um ao outro. Helena não vê, Salu não vê Helena. Beleza? Agora eles conseguem ver CC, conseguem ver para, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Então vamos analisar aqui a letra A. c@c.com.br só recebe a mensagem após a@a.com.br e b@b.com.br excluí-la. Falso, né, pessoal? Letra B. a@a.com.br recebe a mensagem, mas não consegue visualizar que b@b.com.br e c@c.com.br também eram destinatários. Então observe o seguinte, ó. O A, que está no para, ele consegue ver o CC. Ele só não vai conseguir ver o CCO. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui está falso. Letra C. b@b.com.br recebe a mensagem e consegue visualizar que c@c também era um destinatário. Então veja que isso está falso, pessoal. Observa que o B, ele não consegue visualizar quem está em CCO. Então isso aqui estaria falso. Letra D. c@c.com.br recebe a mensagem, ok? E consegue ver que b@b.com.br também era um destinatário. Veja o seguinte, ó, quem está no CCO consegue ver quem está no CC e quem está no para. Então a letra D é a resposta. Letra E. c@c.com.br só recebe a mensagem após b@b.com.br excluí-la. Isso aqui está falso. Portanto, o gabarito é a letra D. Próximo. Quando uma mensagem de e-mail é recebida, os aplicativos de e-mail permitem a execução de diversas ações.
tomando como referência o aplicativo Microsoft Outlook ou a interface web do Gmail, aplicações típicas de correio eletrônico, assinale a alternativa correta. Então vamos aqui para a letra A. Na ação de encaminhar, direcionar para outros destinatários, inclusive os anexos vão juntos, ele fala: os anexos incluídos na mensagem original são incluídos automaticamente por padrão na nova mensagem? Sim, gabarito letra A. Letra B. Na ação de responder para todos, os anexos incluídos na mensagem original são incluídos automaticamente? Não, isso aqui é função de encaminhar. Letra C. Na ação encaminhar, o assunto da nova mensagem é preenchido com o prefixo RE, por padrão, seguindo o assunto da mensagem original. Isso aqui está falso. Letra D. Na ação marcar como não lido, uma cópia da mensagem original é reenviada de volta ao remetente original, contendo os mesmos anexos. Isso aqui também está falso. Na ação excluir ou enviar para a lixeira, o remetente da mensagem é marcado como fonte de spam e novas mensagens do mesmo remetente não podem mais ser recebidas. Isso aqui também está falso. Realmente o gabarito é a letra A. Próximo, analise a seguinte URL. Então você está vendo que tem uma URL https://www.site.com:80. Ó, uma curiosidade aqui, pessoal, é o seguinte: se é HTTPS, deveria ser 443, não é? Ele deveria ter colocado aqui, ó, exatamente HTTP. Aí vamos lá, /pasta, /arquivo, .html, interrogação, ID igual a 123, hashtag section 1. Beleza. Sobre as partes que a compõem, vamos analisar. De forma genérica, uma URL tem protocolo, // domínio, caminho. Isso é a forma genérica. Ok, pessoal? A URL da questão deverá ser colocada como fictícia para que eu possa analisá-la. Tranquilo, pessoal? Então veja que eu falei para vocês que ele deveria ter colocado HTTP e não HTTPS, porque ele colocou a porta 8080. Então vejamos aqui a análise. Observe o seguinte: a URL ela é baseada em esquema, // domínio, porta, caminho, recurso, interrogação, a query, string, hashtag, fragmento. O HTTPS ele é um esquema ou protocolo. Ele especifica o método de acesso. www.site.com é o domínio ou máquina, é o nome do servidor que hospeda o recurso. 8080 está ligado a HTTP. Seria a porta, ou seja, é o ponto lógico de conexão no servidor, é opcional. /pasta, /arquivo, .html é o caminho e recurso, é a localização do recurso. Tá bom, pessoal? Que seria o arquivo no servidor. A interrogação igual 123 é o que a gente chama de query string, que é o conjunto de parâmetros para enviar dados ao servidor. É opcional. E a hashtag section1 é o fragmento. Faz referência a uma parte específica dentro do recurso. É opcional. Uma observação que eu coloquei, ó. O fragmento funciona como uma âncora para partes específicas do recurso, seja um parágrafo, uma seção ou uma página dentro de um arquivo. É uma forma de navegar diretamente para a parte relevante sem carregar ou processar o conteúdo novamente. Observa que nesse exemplo que eu direcionei para o fragmento capítulo 2. Ok, pessoal? Então ele vai direcionar o navegador para uma seção específica no documento chamada capítulo 2. Beleza, pessoal? Então, julgando as alternativas, ó, a letra A vai estar errada, porque www.site.com.br não é o caminho, é o domínio. A letra B está errada, porque 8080 é a porta, mas ID igual 123 não é a palavra passe. A letra C é a resposta. Section 1 é o fragmento e www.site.com é o domínio. A letra D está errada. HTTPS não é o programa, é o protocolo. E a letra E está errada porque ID igual 123 é o parâmetro de consulta query string. Mas Section 1 não é o número da seção solicitada, é o fragmento. Portanto, você marcaria aí a letra C. Próximo, um desenvolvedor deseja criar um site
para uma empresa e precisa decidir se o site a ser criado deve ser estático ou dinâmico. Sobre esses tipos de sites, é correto afirmar. Então veja o seguinte, um site estático é um site onde o conteúdo das páginas é fixo e não muda dinamicamente. As páginas são pré-criadas e são enviadas ao navegador do usuário exatamente como estão no servidor. Geralmente, sites estáticos são mais rápidos para carregar, já que não há interação com o banco de dados. São mais fáceis de construir e manter, mas mais difíceis de atualizar frequentemente, pois cada mudança exige edição manual do código. Já o site dinâmico é um site onde o conteúdo das páginas pode ser gerado dinamicamente, dependendo das interações do usuário ou de dados vindos de um banco de dados. Exemplos de funcionalidades dinâmicas: exibir informações personalizadas para o usuário, carregar novos conteúdos automaticamente sem recarregar a página, como em redes sociais ou e-commerce. Vantagens: oferece mais interatividade e personalização. Desvantagens: requer mais recursos do servidor, pois processa dados em tempo real. Pode ser mais lento que sites estáticos, em alguns casos devido à interação com o banco de dados. Aí, analisando as alternativas, letra A está errado, porque sites estáticos podem conter imagens sem nenhum problema. Não há limitação quanto a esse aspecto. A letra B está errada porque sites dinâmicos são mais fáceis de atualizar, já que usam banco de dados e gerenciadores de conteúdo para automatizar mudanças. A letra C está errada, porque sites dinâmicos são projetados justamente para interatividade e personalização com base nas ações do usuário. A letra D está errada, porque sites dinâmicos tendem a ser mais lentos que sites estáticos, devido à interação com o banco de dados e processamento no servidor. E a letra E é a correta. Sites dinâmicos geram o conteúdo das páginas em tempo real, com base nas interações do usuário e dados armazenados no banco de dados. Portanto, o gabarito será a letra E. Próxima. A realização de reuniões no Microsoft Teams é feita por meio de uma tela, na qual há diversos ícones em sua barra de ferramentas. Um desses ícones recebe a denominação de exibição para a personalização da forma de exibição dos participantes na reunião. Dentre as opções disponibilizadas por meio do acionamento desse ícone está, então veja o seguinte, olha, quando você vai aqui nas opções de exibição, você vai perceber que ele aciona quem? Galeria. Portanto, você marcaria a letra B. A galeria é uma das opções de exibição no Teams, que mostra os participantes em uma grade. Dependendo do número de participantes, a galeria pode ajustar o número de vídeos exibidos. Então, você está vendo aqui, está sendo exibido a galeria. Ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, realmente, o gabarito vai ser a letra B. Próxima. O Microsoft Teams apresenta os seguintes tipos de canais: o padrão, o privado e o compartilhado. Dentre esses tipos de canais, o recurso conhecido como moderação aplica-se apenas ao canal padrão, pessoal. Letra D, ok? Então observe o seguinte, imagina que eu estou fazendo esse canal e a privacidade eu estou colocando padrão. Porque se você perceber, no Microsoft Teams, você vai ver que existem algumas privacidades. Padrão, todos na equipe têm acesso. Privado, colega de equipe específicos têm acesso, vai aparecer um cadeado, né? Compartilhado, pessoas que você escolhe da sua organização ou outras organizações. Então nós temos esses três tipos aí. Mas a moderação, pessoal, você só vai ativá-la onde? No canal padrão. Tranquilo, pessoal? Aí você está vendo aqui, moderação de canal ativada, que tem algumas permissões de membros da equipe. Então veja o seguinte, nós temos no Microsoft Teams os canais padrão. A moderação está habilitada para canais padrão. Os proprietários da equipe podem configurar moderadores para controlar quem pode postar, reagir ou responder às mensagens. Moderadores podem adicionar ou remover outros moderadores e controlar permissões específicas como permitir ou proibir bots e conectores de enviar mensagens.
Os canais privados, a moderação não está disponível. Os canais privados já possuem controle intrínseco de acesso, onde apenas membros convidados podem participar, tornando a moderação desnecessária. Canais compartilhados. Moderação não está disponível. Os canais compartilhados são projetados para colaboração entre equipes ou organizações externas, mas não suportam moderação. Canal geral. Embora seja um canal padrão, moderação não está disponível para o canal geral, pois ele é usado principalmente para anúncios globais da equipe. Beleza, pessoal? Portanto, aí você marcaria o gabarito, a letra D. Próximo. Na tela Sincronizar e fazer backup no Microsoft OneDrive, há a possibilidade de ajustar as chamadas configurações avançadas, que apresentam como opção limitar especificamente as taxas de... Então veja só, pessoal, no OneDrive, quando você acessa as configurações avançadas, você vai perceber que as taxas de carregamento e download podem ser ajustadas caso queira aplicar um limite de velocidade. Você tem as configurações avançadas para colaboração e arquivos sob demanda. Portanto, para esta questão, o gabarito será a letra C, download e carregamento. Próxima questão. O Microsoft OneDrive conta com uma pasta denominada cofre pessoal, que tem como uma de suas propriedades. Então veja, para que você utiliza um cofre? Para ser uma camada extra de proteção. Então visualize o seguinte, ó. No OneDrive, o cofre pessoal ele foi projetado para armazenar arquivos que precisam de mais segurança. Ele exige autenticação adicional para acesso. Sendo assim, o cofre pessoal do OneDrive é uma área protegida do serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, que permite guardar arquivos confidenciais. Para acessar a esta área, é necessário utilizar uma segunda etapa de verificação de identidade, como impressão digital, reconhecimento facial, PIN ou um código do aplicativo Microsoft Autenticador. Beleza, pessoal? Portanto, você marca aí a letra A. Ok, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixa o material no link na descrição do vídeo. Acessa o meu outro canal, que é o GEC Plus, onde eu trato de questões de matemática e outras disciplinas. Eu informo ainda que na descrição do vídeo eu coloquei um link para que você possa adquirir licenças do Office 365 em um site confiável. E por aqui eu me despeço. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!